queria convidar a igreja para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos ler a partir do capítulo 1. Evangelho de Mateus. Nos diz assim a palavra do Senhor: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmolas, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhais, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Evangelho do Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui na tua casa, para te adorar, para louvar o teu santo nome, pois é para isso que tu nos criou. Agora, Senhor, queremos a tua palavra, que o teu Espírito Santo, que cremos está no nosso meio, Pai, esteja trabalhando nos nossos corações, a fim de que venhamos entender a tua palavra, mas acima de tudo, a fim de que venhamos ouvir, guardar no nosso coração e colocar em prática, Senhor, pois o teu desejo é que nós vivamos debaixo da tua lei, e por isso pedimos, Senhor, humildemente, Pai, fala aos nossos corações através da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis sentar, queridos. Como os irmãos bem sabem, o colegiado dessa igreja tem exposto a palavra de Deus nesse texto do Sermão do Monte, porque cremos que é um texto de extrema importância para as nossas vidas, é um texto de extrema importância para a igreja, pois a palavra de Deus, ela espera de nós que nós tenhamos uma vida de corandel, e corandel é uma vida diante de Deus, é uma vida debaixo da lei de Deus. E por isso devemos entender aquilo que Deus quer nos falar através da sua lei. E nós, quando vemos esse texto, nós entendemos que o Sermão do Monte não é para qualquer pessoa. O Sermão do Monte, ele é endereçado para aqueles que são discípulos de Jesus, pois só esses discípulos têm a capacidade de viver a lei do Senhor. Só esses discípulos têm a capacitação necessária
para viver uma vida de corandel, uma vida debaixo da lei de Deus. Porque o discípulo é aquele que tem a capacidade de deixar tudo em nome de Jesus. Tem a capacidade de deixar tudo pelo Evangelho. O discípulo é aquele que se arrepende dos seus pecados, conhece a sua vida, conhece a sua limitação, e por isso ele tem uma vida de humildade diante de Deus, uma vida de consagração. Mas acima de tudo, o discípulo é aquele que está aos pés do Senhor, é aquele que está disposto a aprender de Deus, está disposto a aprender de Jesus. E esse sermão do monte, queridos, é endereçado a esse grupo de pessoas, aos discípulos, aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus e querem viver o Evangelho. E ele começa aqui no capítulo 5, falando justamente sobre as bem-aventuranças, e nós já entendemos, queridos, que as bem-aventuranças não são uma receita para que nós consigamos a felicidade. Nós entendemos que as bem-aventuranças nada mais são do que o caráter do cristão. São qualificações que fazem parte do caráter do cristão. Ou seja, não é uma coisa que nós podemos ou não viver. Nós, como discípulos, nós temos que viver essas bem-aventuranças, porque elas devem fazer parte do nosso caráter. Como eu disse, não é uma receita para a felicidade, mas, na verdade, elas são qualidades do caráter do cristão. E quando nós continuamos analisando o texto, Jesus ele vai nos dar alguns exemplos práticos de como nós devemos viver essa vida de corandel. E quando nós vivemos e nós apresentamos esse caráter na nossa vida, uma coisa que é natural é que nós passamos a impactar a sociedade em que nós vivemos. Por isso que o texto diz que o discípulo, ele é sal e ele é luz. Nós temos que fazer diferença no meio da sociedade em que nós estamos. Devemos ser sal, devemos ser luz nesse mundo perdido no qual nós habitamos. E não devemos ser influenciados por esse mundo, mas, acima de tudo, nós devemos influenciar a sociedade onde nós vivemos. A partir do versículo 21 até o versículo 37, ele nos dá exemplos práticos da lei de Deus, que deve ser vivido de forma superior. Jesus ele compara a vida do discípulo com a vida dos fariseus, dos religiosos da sua época, dos religiosos de Israel, e ele diz que o discípulo ele tem que ter uma vida superior, no sentido de que a prática religiosa ela não tem que se ater somente à minha vida exterior, mas principalmente à minha vida interior. O Evangelho ele tem que ser interiorizado na nossa vida. E a partir dos versículos de 38 a 48, queridos, ele vai falar do amor que esse discípulo deve apresentar. Só esse discípulo é capaz de amar como Cristo quer que nós amemos. A capacidade de amar a quem nos fere, a capacidade de amar a quem tenta denegrir a nossa imagem, amar os nossos inimigos. E queridos, e quando nós lemos isso, aí é que nós temos a certeza de que realmente essas qualificações só podem pertencer a um discípulo de Jesus. Pois o mundo em que nós vivemos não tem a capacidade de viver isso. E aí nós entramos no capítulo 6, queridos, onde nós vamos ver a prática da justiça. E
nos 2 domingos anteriores, o pastor Ilmar estava falando justamente sobre isso. Que a nossa prática religiosa, ela não deve ser praticada com o intuito simplesmente de se mostrar diante das pessoas que nos veem. Porque Jesus, ele compara a prática religiosa que o cristão deve ter com a prática religiosa que era apresentada pelos escribas e pelos fariseus, onde a prática religiosa servia somente para que ele demonstrasse que ele tinha uma vida espiritual, mas que na verdade ele não tinha essa vida espiritual. Na verdade, as práticas religiosas deles eram com o único intuito de serem vistos pelos homens e serem louvados pelos homens. E aí ele entra em um assunto mais prático, e ele vai falar sobre a prática de dar esmolas, ou seja, de ajudar o próximo. E ele diz que esses homens tinham o costume de fazer essas coisas somente na presença de outras pessoas, para serem vistos por elas, para serem admirados. A preocupação não era glorificar a Deus, não era ter uma vida piedosa, não era ajudar ao próximo, mas era tentar demonstrar uma vida espiritual que eles não possuíam. E é por isso que Jesus os chama de hipócritas. Hipócritas. Mas agora, queridos, a partir do versículo 5, ele vai dar um outro exemplo de espiritualidade, um outro exemplo de vida espiritual. Um outro exemplo de exercício de piedade. E ele vai falar sobre a oração. E, queridos, a oração é uma prática, é um exercício espiritual que tem sido negligenciado por nós nos dias em que nós vivemos. A oração tem sido negligenciada na nossa vida espiritual. E o interessante, queridos, é que na oração nós temos a oportunidade de falar com Deus, de colocar diante dele as nossas necessidades, mas infelizmente nós temos negligenciado a oração. Outra coisa interessante, queridos, é a nossa capacidade de deturpar as coisas boas que Deus nos concede. A oração deveria ser um exercício espiritual que deveria nos aproximar de Deus, que deveria nos fazer com que nós tivéssemos mais intimidade com Ele, colocando diante dEle as nossas necessidades. Mas nós, como seres humanos caídos, nós temos a capacidade de fazer com que uma coisa boa, como a oração, acabe se tornando em maldição para as nossas vidas. E por isso que eu queria convidar vocês hoje, para que a gente analisasse um pouco esse texto, para nós entendermos o que é uma oração que Deus ouve. E esse texto, querido, muitas vezes ele é mal interpretado e muitas vezes nós tiramos lições equivocadas dele. Mas eu quero convidar você para que a gente possa analisar esse texto e tirar lições importantes para as nossas vidas. Coisas que vão nos ajudar e nos auxiliar na nossa vida espiritual, na nossa intimidade com Deus. E, queridos, a primeira coisa que eu pude perceber nesse texto aqui, de cara, é que a oração é uma prática dos discípulos. O discípulo, ele ora. Ele inicia o versículo 5 dizendo: e quando orardes. Note, queridos, que aqui ele está dizendo que a oração não era uma prática que o discípulo devia fazer ou não. Ele diz aqui, quando orares, ou seja, ele quer dizer que o discípulo tem uma prática de oração. Ele tem uma prática de oração. O texto não está dizendo, olha, se você orar. Não, ele está dizendo quando orares.
Quando você orar, não sereis como os hipócritas. Queridos, vida cristã é relacionamento. O Deus que nós servimos é um Deus pessoal. E queridos, eu não consigo entender, mas apesar de todas as nossas dificuldades, apesar de todas as nossas limitações, apesar de toda a nossa pecaminosidade, Deus quer se relacionar conosco. Deus não depende de nada, Deus ele é completo em si mesmo. Porque eu já vi pessoas dizerem que Deus ele criou a humanidade porque ele precisava se relacionar. Deus não precisava se relacionar. Ele criou a humanidade para a sua glória. E entenda que ele quer se relacionar com o homem. Ele quer se relacionar com os seus discípulos. Apesar de sermos quem nós somos. Eu penso que se eu fosse Deus, e ainda bem que eu não sou Deus, eu não ia querer me relacionar com a humanidade. Justamente porque nós somos rebeldes, pecadores. Mas Deus, ele insiste em se relacionar conosco. E ele nos deu meios para que nós nos relacionássemos com ele. E um desses meios é a oração. É a oração. Aqui, Jesus não está condenando a prática da oração. Pelo contrário, ele já define que os discípulos tinham essa prática. E quando a gente vai ver no livro de Atos, a gente vai encontrar vários relatos da igreja reunida e orando. Os discípulos orando. O nosso principal exemplo, Jesus, ele orava. E aí a gente pode pensar, mas poxa, por que Jesus? Jesus tinha uma intimidade tremenda com o Pai, com certeza ele não precisava. Mas como homem, ele quis deixar para nós o exemplo. Jesus, ele tirava momentos para orar, ele se afastava, ele tirava momentos, ele saía de barco, se afastava dos discípulos, se afastava das multidões para conversar com Deus. E aí eu fico pensando, se Jesus, quem era Jesus? Jesus era Deus. Ou melhor dizendo, Jesus é Deus. Se Jesus, queridos, conversava, orava, imagine eu. Imagine você. Como nós precisamos de oração. Como nós precisamos ter uma vida de oração. Mas muitas vezes as nossas orações são mecânicas. É aquela oração que muitas vezes você faz quando você acorda, já meio no automático. Aquela oração que você faz antes das refeições, quando lembra de orar. Ou então quando nós estamos passando por dificuldades, problemas. Geralmente a gente ora mais quando a gente está enfrentando dificuldades. A verdade é essa. Quando as coisas aparentemente estão bem, a prática da oração é negligenciada na nossa vida. Mas aqui Jesus diz, olha, quando orares, ou seja, o discípulo ele tem a prática diária da oração. Ele tem a prática diária da oração. E os discípulos acabaram recebendo isso até mesmo dos judeus. O judeu tinha uma vida de oração. O problema é que esses religiosos acabaram deturpando esse instrumento de graça que é a oração. E ao invés de usar esse meio de graça que Deus concedeu ao homem, eles estavam desperdiçando. Como nós temos desperdiçado essas oportunidades de falar com Deus, queridos? E quando a gente vai olhar para a vida
de homens na história da igreja que foram usados por Deus, a gente vai ver uma coisa em comum que todos eles tinham, que era a prática da oração. A prática da oração. Mas nós temos deixado que os afazeres do nosso dia a dia, o batalhar pelo pão, os estudos, nos impeçam de orar. Nos impeçam de orar. Muitas vezes nós levamos uma vida corrida e deixamos de ter comunhão com Deus. A prática da oração, onde eu falo com Deus, e a leitura da palavra, onde eu escuto Deus falar comigo. E a oração, ela tem se limitado a momentos em que eu tenho tempo, ou quando eu não estou fazendo nada. Isso se eu lembrar de orar. Mas o discípulo é alguém que tem comunhão com o mestre. Tem comunhão com o seu mestre. Não é à toa que nós temos na palavra de Deus o livro de Salmos. Livro que durante muito tempo eu preguei dizendo que era um livro de cânticos, né? Que era o saltério do povo judeu. E Deus me deu a graça, de aprender que esses salmos, antes de qualquer coisa, são orações. E Deus vai me dar a graça de voltar nos lugares onde eu preguei isso para me arrepender e dizer que eu estava errado. Mas nós temos o registro, o livro de Salmos, onde nós encontramos orações. Homens inspirados por Deus deixaram ali registradas as suas orações. Para que nós tivéssemos exemplos e quando a gente lê aquelas orações do livro de Salmos, queridos, a gente parece que entra na mente daqueles homens. Eles estão ali expondo as suas necessidades, as suas fraquezas, as suas revoltas, colocando diante de Deus os seus problemas, clamando a Deus, pedindo a ação de Deus. Isso parece que não fala conosco, né? Não fala conosco. E essa coisa dessas orações que estão ali registradas, e a gente vê que era uma prática de muitos homens de Deus. Eu estava vendo, estudando sobre isso, e alguns desses homens, quando iam orar, escreviam as suas orações, porque tinham todo um cuidado na hora de falar com Deus, com medo de falar alguma besteira, com medo de falar alguma improbidade. Mas a igreja, ela tem negligenciado isso. E não tem como eu dizer que sou discípulo de Jesus e não tenho uma vida de oração. E aí eu me coloco junto com vocês para fazer uma análise da minha vida. Será que eu tenho tirado momento durante o dia para conversar com o Senhor? Será que você tem tirado momentos para falar com Deus diariamente? É uma prática comum na sua vida? Ou se tornou uma coisa que você faz quando você lembra, ou somente quando você está enfrentando dificuldades? E realmente não é fácil uma vida de oração. Mas é prática, é um exercício espiritual. Não basta nós conhecermos a palavra, simplesmente, mas precisamos ter uma vida de oração, queridos. E não é porque Deus precisa das nossas orações,
Deus não precisa das nossas orações. Nós é que precisamos colocar diante dele as nossas necessidades. Nós é que precisamos orar. Nós é que precisamos conversar com Deus. Ele não precisa das minhas orações. Ele não precisa das minhas palavras. Mas eu preciso conversar com Deus. Se é que realmente eu sou um discípulo. Será que realmente eu digo que tenho comunhão com Deus? E se eu digo, e se você diz que tem comunhão com Deus, e não tem uma vida de oração, querido, tem algum problema. E aí nós temos que analisar se realmente nós somos discípulos. Quando orardes, outra coisa, queridos, que nos chama a atenção nesse texto aqui, e eu quero compartilhar com vocês, é que o problema da oração não era o local onde a oração era realizada. E nós devemos entender um pouco da cultura da época. A prática religiosa do judeu exigia que ele fizesse orações durante o dia. Havia algumas orações que eram feitas durante o dia. E a gente vai notar que até mesmo a igreja também adota essa prática. Até porque, queridos, os primeiros cristãos eram judeus convertidos. Então é claro que a igreja acabou herdando também muitas das práticas. Tanto é que a gente vai ver em Atos, né? A gente vai ver que os discípulos tinham a prática de ir ao templo para orar. Pedro, quando ele cura aquele paralítico na Porta Formosa, o texto nos diz que ele estava indo para o templo a fim de orar. Era uma prática da igreja. E devemos entender, queridos, que aqui o texto não está dizendo agora que eu não devo mais fazer orações públicas. Porque era comum aos fariseus, aproveitando essa prática benéfica da oração, eles estavam usando dessa prática para tentar aparentar uma vida espiritual, uma vida de piedade. E aí eles se aproveitavam nas oportunidades que eles tinham de orar nas sinagogas. A palavra de Deus diz que eles se levantavam e oravam nas sinagogas, nas esquinas. Mas não é porque eles tinham uma necessidade de orar, é porque eles queriam ser vistos pelas outras pessoas. Queriam ser admirados. E muito provavelmente eles deviam escolher bem as palavras que eles iam usar. Deviam ser aquelas orações cheias talvez de palavras difíceis, né? Como eu já tive a oportunidade de ouvir algumas orações, que eu fiquei até com dificuldade, né? Ficava com dificuldade de dar o amém, porque eu não sabia o que é que ele estava falando, né? Eu me lembro de uma tia do pastor Ayrton, era a Tereza. Ela dizia que se ela não escutasse a oração, se ela não entendesse o que a pessoa estava orando, ela não dava amém. E esses homens tinham essa prática de orar nas praças, orar nas sinagogas, com o fim de serem admirados pelas pessoas. Entenda,
Jesus aqui não está dizendo agora que você não pode fazer uma oração pública na igreja. Não é errada a oração pública. O problema, queridos, é a motivação que me leva a fazer essa oração. Essa oração pública, ela tem que ser sincera. Ela tem que vir do interior do nosso coração. Entenda isso. Jesus aqui não está condenando orar em público, Jesus não está condenando orar em pé. Mas Ele está aqui condenando o porquê dessa oração. Até porque era uma prática normal orar em pé. Orar em pé. Lá em Lucas 18:13, naquela parábola onde mostra um fariseu e um publicano indo ao templo para orar. E o texto mostra, né? Lucas 18:13. Mas o publicano, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Note que ele estava orando em pé. E se Jesus estivesse condenando a posição, esse homem não seria ouvido. Deus não escutaria a oração desse homem. Então não é a posição em que você está orando, se você está orando em pé, de joelho ou sentado. Deitado não, tá? Deitado não. Até porque eu tinha esse costume de orar deitado e eu começava a oração e o amém acontecia de manhã. Não faça isso. Você não está conversando com uma pessoa qualquer. Mas não é a posição, queridos. Não é a posição que Jesus está condenando aqui. Mas é a motivação dessa oração. É a motivação dessa oração. Os fariseus aproveitavam, né, esses momentos em que eles tinham a oportunidade de colocar diante de Deus as suas necessidades para tentar mostrar uma espiritualidade que eles não tinham. É por isso que Jesus chama de hipócritas. Hipócritas. E essa palavra hipócritas, queridos, né, ela remetia ao teatro grego. Eram atores que subiam ao palco, né, e muitos deles tinham o costume de usar máscaras, onde eles interpretavam personagens. Jesus aqui está dizendo que esses homens, quando iam orar, era como se estivessem interpretando um personagem que eles não eram. Tentando mostrar uma coisa que eles não viviam. E muitas vezes nós fazemos isso. Às vezes até inconsciente, mas fazemos. Muitas vezes as nossas relações são mecânicas. Muitas vezes nós escolhemos as palavras que nós vamos usar. Muitas vezes os jargões que vamos usar. Mas muitas vezes aquela oração ela não reflete aquilo que nós estamos vivendo. Muitas vezes é uma oração humilde, da boca para fora. Mas na verdade nós queremos mostrar para a igreja: olha como eu oro bem, olha como eu escolho bem as palavras. E é incrível, queridos, a capacidade que nós temos de deturpar as coisas de Deus. Deturpar a simplicidade do Evangelho. O que é para ser bênção na nossa vida, muitas vezes acaba se tornando em uma maldição.
Nós devemos nos chegar diante de Deus, queridos, com sinceridade. Jesus, quando Ele ouve a nossa oração, queridos, Ele vê aquilo que as pessoas, aquilo que nós não vemos. Ele vê a nossa verdadeira motivação. A nossa verdadeira motivação. O que realmente está por trás da nossa oração. Queridos, não percamos as oportunidades nas orações públicas, na igreja reunida em oração, isso era uma prática da igreja. Não percamos essas oportunidades de colocar diante de Deus aquilo que realmente está dentro do nosso coração, realmente as nossas necessidades. Não sejamos hipócritas. E quando eu falo isso para vocês, eu estou falando isso para mim também, queridos. Porque parece que muitas vezes nós usamos algumas palavras já meio que no automático, né? Como misericórdia, né? Eu gosto muito de usar essa palavra, porque realmente nós precisamos de misericórdia. Mas tenhamos cuidado para que essas palavras não sejam como se fossem vírgulas nas nossas orações. Se tornem coisas automáticas e que muitas vezes não refletem realmente aquilo que nós queremos colocar diante de Deus. Que nós não venhamos querer passar uma espiritualidade que nós não temos. Uma espiritualidade que nós não temos. E muitas vezes nós temos colocado diante de Deus orações fúteis. E uma coisa interessante, queridos, que nós devemos procurar analisar na nossa vida é na nossa prática de oração, é se quando nós só oramos quando estamos aqui, quando somos solicitados, mas se nós também oramos quando nós estamos no nosso lar, no nosso quarto. Porque há pessoas que oram mais na igreja do que em casa. E a prática de oração, queridos, ela deve ser exercida na nossa vida. Nós devemos praticar a oração em todos os momentos. Não só quando nós estamos reunidos nos nossos grupos de oração, nos nossos grupos de cuidado pastoral, mas principalmente, queridos, quando nós estamos sozinhos no nosso lar, em casa. E eu achei interessante que nos grupos de cuidado pastoral em que eu tive a oportunidade de participar, nós tínhamos a prática de orar uns pelos outros, de anotar os pedidos de oração. E aí, queridos, eu comecei a ter a prática de anotar os pedidos de oração, porque eu tenho facilidade muito grande de esquecer. Porque uma coisa é você dizer que vai orar, e outra coisa é realmente você orar por aqueles pedidos. O problema não é o local e nem o momento. O problema é a motivação. É aquilo que está levando você a orar. E queridos, não se engane. Nós podemos nos enganar a nós mesmos, enganar a outros, mas Deus nós não podemos enganar.
O texto diz que Ele nos vê em secreto. Ele sabe realmente se aquela oração está partindo realmente do meu coração, se a motivação da minha oração é realmente falar com Deus, ou se a minha intenção é simplesmente tentar mostrar uma espiritualidade que eu não possuo. Ou se realmente eu estou sendo hipócrita, fazendo uma oração para você ouvir, para você gostar, para você admirar, e não uma oração para que Deus ouça. E aí eu já vi algumas pessoas usar aquela expressão daquela oração que não passa do teto. Aquela oração que Deus conhece porque Ele é onisciente. Mas não porque seja uma oração que deva ser ouvida. Que nos nossos momentos de oração, independente do local onde nós estejamos, seja na igreja, seja no nosso lar, em pé, sentado, de joelhos, não deitado. O que vai realmente importar para Deus é a motivação da minha oração, é a sinceridade da minha oração. É isso que vai importar. É isso que Ele vai pesar. É isso que Ele vai pesar. Outra coisa interessante desse texto, queridos, é que a oração hipócrita terá uma resposta humana. Ela terá uma resposta humana. O texto nos diz o seguinte, na parte B: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Jesus aqui está dizendo que essas orações eram feitas por esses escribas e fariseus com a única intenção de ser admirado pelos homens. E Jesus diz: olha, eles já receberam a recompensa. Eles já receberam a recompensa. E a recompensa deles qual é? Era ser admirado pelos homens. Eles já receberam. Assim como no dar esmolas, eles também faziam isso com o intuito de serem vistos. A mesma coisa também acontecia com a oração. Eles já haviam recebido a recompensa. E aí eu me pergunto, será que é isso que nós queremos? Simplesmente ser admirados pelas pessoas, pela igreja? Ou se realmente nós queremos ter uma intimidade com Deus? Queridos, não tem outra. Não tem outra. Nós só vamos receber a nossa recompensa aqui. Seremos recompensados aqui. E devemos entender, queridos, que a nossa vida, nós estamos aqui de passagem. A nossa verdadeira recompensa, ela nos será dada na volta de Jesus. Não que mereçamos, mas é pelos méritos de Cristo. Mas muitas vezes as nossas orações, elas têm sido hipócritas, e por causa disso, Deus não as ouve. Nós temos tido somente respostas materiais. E outra coisa que eu acho interessante, queridos, é que muitas vezes não é só a forma,
Mas muitas vezes é como as pessoas têm orado hoje em dia. Eu tenho escutado algumas orações, queridos, que parece que o Deus é o homem, nós somos deuses e Deus é como se fosse um gênio da lâmpada maravilhosa que existe só para satisfazer as nossas necessidades, só para atender os nossos pedidos. Eu tenho escutado orações que parece que colocam Deus contra a parede. E parece que a gente não entende com quem a gente está conversando quando estamos orando. Em nome de uma pseudo-intimidade, as pessoas muitas vezes já não chamam mais Senhor, Tu, agora é o JC, é o cara lá de cima. Isso não é intimidade, queridos. Isso não é intimidade. O fato de eu ser íntimo de uma pessoa não quer dizer que eu posso tratar ela de qualquer jeito. E eu tiro isso pela intimidade que eu tinha com o meu pai. Eu tinha uma intimidade muito grande com o meu pai e eu agradeço essa intimidade a Deus. Eu devo essa intimidade ao Evangelho. Porque quando eu me converti, eu passei a ter um relacionamento muito mais íntimo com meu pai, né? Eu fui uma criança no início da minha vida um pouco difícil, né, digamos assim, né? E eu era muito teimoso. E eu, às vezes, eu tinha coragem de desafiar minha mãe, né? Minha mãe era diabética, né? E quando ela queria me bater, que eu aprontava, é claro, eu corria para o quintal. E a mamãe não ia atrás de mim porque ela era diabética, então se ela pegasse uma ferroada de formiga, né? E aí eu ainda falava, venha me pegar. Coitado, minha mãe não fazia isso, né? E quando meu pai chegava, meu pai não era diabético, né? Só lembrando, ele ia lá me pegar. Mas Deus teve misericórdia de mim e me salvou na minha infância. Então eu tive bastante tempo para me entender com minha mãe, pedir perdão por aquilo, e com meu pai. Mas meu pai, para mim, a visão que eu tinha dele era do cara que me batia. Era o cara que me disciplinava. E quando eu me converti, queridos, eu passei a ter uma intimidade muito grande com ele. A ponto dele me falar de coisas do casamento, intimidade do casamento dele. Mas, queridos, eu jamais chamei meu pai de você. Era tu, Senhor. A gente conversava muito, mas sempre era Senhor, Senhor. E era uma intimidade tremenda que eu tinha com meu pai. Mas algumas pessoas, às vezes, quando vão conversar com Deus, parece que, em vez de serem íntimos, na verdade, são insolentes. Na verdade, nós estamos conversando com o Senhor do universo. Aquele que criou todas as coisas. Aquele que pode todas as coisas. Aquele que me criou. E que por isso eu devo a Ele todo o respeito. Eu me lembro de um pastor lá em Macapá, num programa de rádio, isso não é brincadeira, é verdade. Ele foi fazer uma oração e ele iniciou a oração dele dizendo o seguinte: Senhor, para tudo que tu estás fazendo e me ouve. Creio que o pastor Williams deve, pelo menos, conhecer ele de nome. Eu não vou falar o nome aqui, porque de repente vai que ele vem aqui, né? Acho difícil,
Mas ele iniciou a oração dele assim: Senhor, para tudo que tu estás fazendo e me ouve. Eu tive uma ovelha minha, uma senhora já de idade, e ela orando e disse, Senhor, eu não aceito isso. E, queridos, ela tinha idade para ser minha mãe, E a palavra de Deus diz que nós, pastores, devemos tratar as mulheres de idade como se fossem nossas mães, E aí imagine a dificuldade que eu cheguei para falar com ela e dizer: minha irmã, eu lhe amo, mas quem é a senhora para dizer para o Criador do Universo que a senhora não aceita o que Ele está lhe dando? Quem é a senhora? Quem sou eu? E aí, queridos, nós temos um exemplo claro de oração. Claro. Lá em Lucas 18. Lucas 18. Nós já citamos esse texto, mas vamos ler. Lucas 18, de 9 a 14. Você já conhece esse texto. Propôs também esta parábola, e alguns que confiavam em si mesmo, porque se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa deve ser a nossa oração, uma oração humilde diante de Deus, reconhecendo quem realmente nós somos. A nossa prática de justiça, ela não vem de nós mesmos, mas ela é fruto da nossa intimidade com Deus. É fruto de uma transformação operada pelo Espírito Santo nas nossas vidas. E o texto é claro que diz que aquele fariseu, ele orava de si para si. E muitas vezes nós estamos orando de nós para nós mesmos. Usando orações, fazendo orações orgulhosas, como se nós estivéssemos em pé de igualdade com Deus. E na verdade, queridos, todas as bênçãos que recebemos de Deus não são pelos nossos merecimentos, mas elas são pela graça, pela misericórdia de Deus, pelos méritos de Cristo. Entenda isso. Tenhamos cuidado na hora de usar palavras rebuscadas e que não tenham nada a ver com aquilo que realmente nós estamos sentindo. E um salmo que me fala muito ao coração, queridos, é o Salmo 51. E vocês conhecem esse salmo, o Salmo de Davi. O versículo 17, ele diz assim: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando humildemente, queridos, nós nos achegamos diante dele, ele ouve as nossas orações. Quando realmente nos chegamos diante dele, com o nosso coração quebrantado, consciente de que nós somos, e o discípulo, ele é consciente disso. O discípulo, ele sabe que ele é pecador, arrependido, mas é um pecador ainda.
Como é que tem sido as nossas orações diante de Deus? Será que realmente nós temos nos humilhado diante de Deus? Ou será que nós conversamos com Deus como se nós estivéssemos conversando com um colega, com um amigo humano? A palavra de Deus diz que Ele nos trata como filhos. Eu não posso falar dessa geração, mas eu posso falar da minha geração, é que nós respeitávamos os nossos pais, né? Nós respeitávamos os nossos pais. Era sim senhor e não senhor. Eu não saía de casa sem tomar a bênção do meu pai e da minha mãe. Como é que tem sido o nosso relacionamento com Deus? Como é que tem sido as nossas orações? Será que tem sido orações que simplesmente procuram mostrar uma espiritualidade que nós não possuímos? Ou será que tem sido orações que mostram o nosso desejo de ter uma intimidade mais profunda com Deus? Como eu falei, queridos, no início, Deus, Ele quer se relacionar conosco. E a grande demonstração disso, queridos, é que Ele mandou o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para justamente restaurar esse relacionamento. Jesus, Ele veio restaurar o nosso relacionamento com Deus, porque nós não tínhamos a capacidade de restaurar esse relacionamento. Até porque nós não queríamos nos relacionar com Deus. Se não fosse uma ação poderosa do Espírito Santo nas nossas vidas, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nós não estaríamos aqui hoje. Mas eu não sei porquê, queridos. Deus resolveu me salvar. Não sei porquê Deus resolveu salvar você. Mas Ele fez isso para que nós tivéssemos um relacionamento profundo com Ele. E a oração é um desses meios. Não negligencie os momentos de oração. A oração é uma prática do discípulo. O discípulo, ele ora. Não é se, é quando. Não é a forma, não é a posição, não é o lugar que vai determinar a nossa oração, mas é a nossa intimidade. Que não sejamos hipócritas, a fim de usarmos essa bênção que Deus nos deu, que é a oração, para angariar a admiração das pessoas, para tentarmos demonstrar uma coisa que nós não somos. E queridos, que as nossas orações elas sejam ouvidas, sejam recebidas por Deus. Mas isso só vai acontecer se realmente nós nos chegarmos humildes diante de Deus, chegarmos humilhados diante dEle. Que o Senhor nos conceda essa graça da oração como um meio de graça, como um exercício espiritual. E que Deus nos dê a graça de no próximo domingo nós estarmos novamente aqui, para nós analisarmos as características de uma verdadeira oração que Deus ouve. Hoje nós aprendemos como nós não devemos orar. E se Deus nos der a graça, no próximo domingo nós vamos aprender e ver no texto como é que devem ser as nossas orações. Feche os teus olhos.
Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Realmente te agradecer pela tua palavra. Porque nem sempre a tua palavra é aquilo que nós queremos ouvir. A verdade é essa. Mas a verdade também é que a tua palavra é aquilo que nós precisamos ouvir. Nós te agradecemos, Pai, porque ela é completa. E ela não somente nos consola, mas ela também nos exorta. Ela nos chama a uma tomada de posição. E, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, para que realmente venhamos ser usados pelo Senhor. Para que nós venhamos realmente praticar a nossa justiça da maneira correta, com a motivação correta, que é de realmente glorificar ao Senhor através das nossas vidas. Para que o Senhor venha a ser adorado e louvado através das nossas vidas, através do nosso testemunho. Senhor, eu te agradeço porque Tu és um Deus pessoal. E apesar da Tua palavra dizer que na maioria das vezes nós não sabemos orar, mas Tu nos deu o Teu Espírito Santo para nos ajudar nisso. Porque muitas vezes nós temos pedido ao Senhor coisas fúteis, coisas que não vão nos abençoar, coisas das quais nós não necessitamos. E muitas vezes as nossas orações não têm refletido aquilo que verdadeiramente está no nosso coração. Mas nós te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho amado, que a nossa vida de oração seja uma vida sem nenhuma hipocrisia, Pai. Que não venhamos querer demonstrar aquilo que nós não somos, mas que realmente, Pai, venhamos mostrar aquilo que realmente nós somos. E se somos aquilo que desagrada a Tua palavra, desagrada a Tua vontade, a Tua lei santa, que realmente venhamos nos arrepender e venhamos mudar de posição. Não permita, Senhor, que nós permaneçamos no erro, achando que somos espirituais, mas que realmente os nossos momentos de oração sejam momentos de intimidade com o Senhor. Que realmente aproveitemos, Senhor, e coloquemos diante do Senhor todas as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Que nós aproveitemos esses momentos para adorar verdadeiramente ao Senhor. E que não estejamos preocupados com o irmão que está nos ouvindo, mas que a nossa verdadeira preocupação seja com o Senhor que realmente nos ouve e que realmente nos conhece. Não nos deixa, Pai, permanecer no erro, mas ajuda para que venhamos ter realmente uma vida de oração sadia, que realmente tenhamos a humildade de chegar diante do Senhor, a fim de termos uma intimidade profunda com o Senhor, mas que não venhamos esquecer de quem o Senhor é, da Tua grandiosidade. Eu quero Te agradecer, Senhor, apesar de eu não entender o porquê, mas eu quero Te agradecer porque Tu insistes em se relacionar conosco. Tu não precisa de nós. O Senhor é completo em si mesmo. O Senhor não precisa de nada. Mas Tu resolveu nos criar para a Tua glória. Tu resolveu nos criar para termos uma vida de intimidade com o Senhor. E nos ajuda, Senhor, a fim de que realmente venhamos atingir esse propósito de intimidade com o Senhor. A começar pela minha vida, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha nos incomodar, a fim de que realmente tenhamos uma vida diária, uma prática diária de oração. Que não venha a ser uma obrigação, mas que seja uma necessidade. Por favor, nos ajuda, Senhor.
É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.